Isaías. Esqueci, irmãos, esse detalhe. Quando você vai abrir na sua Bíblia, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, poder impartir o coração com vocês. Toda vez que eu recebo um convite, eu fico tentando discernir aquilo que o Senhor quer fazer, né? Nós estamos no encargo pastoral, mas uma veia profética, que pulsa muito dentro do nosso coração, e a gente fica tentando entender, discernir aquilo que o Senhor quer fazer aquilo que o Senhor quer que a gente tome posse. Eu creio muito que já está feito, irmãos. Lá na cruz do Calvário o Senhor disse: está consumado. Então, por estar consumado, Ele já fez. Agora, como que eu vou acessar aquilo que Ele já fez? Como que eu vou cumprir aquilo que Ele já fez? Não há nada de novo. O escritor de Provérbios, de Provérbios, Eclesiastes, ele diz isso: não há nada de novo debaixo do céu. O sol que nasceu ali vai morrer aqui, vai nascer ali, amanhã vai morrer aqui. E nós ficamos muito nessa ânsia do algo novo, e não tem algo novo, já tem algo conquistado. Agora, como que eu vou acessar isso que já está conquistado? E alguns anos atrás o Senhor deu uma palavra para nós. Eu estava em Itajaí, convenção dos filhos ministeriais do Mevan, e do dia que eu cheguei, eu comecei a ouvir barulho de água nos meus ouvidos. E eu pensei que era por causa da mudança, do estado. Segundo dia o barulho aumentou. E daí minha veia profética pulsou. Eu falei: tem algo diferente aqui. Aí eu conectei os profetas, os auxiliares, os universitários, E falei: cara, está acontecendo alguma coisa e eu preciso discernir. O barulho começou ontem, mas hoje o barulho está maior e parece barulho de ondas. Terceiro dia, irmão, era o sábado. Aquilo eu estava a ponto de falar: meu Deus, acho que eu vou no hospital, porque deve ter entrado algo dentro do meu ouvido. E à noite foi o pastor Luiz Hermínio que ministrou a palavra. E eu me lembro que ele nem conseguiu ministrar a palavra. E na hora que eu fui ver, eu já estava lá na frente, irmãos. Eu estava com os braços erguidos e eu não consegui baixar meus braços. Na hora que ele terminou de ministrar, Paulo, eu sentia algo nos meus braços, mas não era na pele, não era nos ossos, não era nos tendões, não era nas ligações, era nos ossos. Eu falei: que é isso que eu estou sentindo? A ponto de eu olhar para a Mônica e falar assim: Mônica, vai dirigindo, porque eu não estou conseguindo dirigir. Eu fui conseguir dormir, era umas 3 horas da manhã, na hora que a dor do osso começou. Não era bem uma dor, era algo no osso. E no domingo, irmãos, aquele barulho e eu com o negócio nos ossos. Na segunda terminou com chuva. Eu falei: pronto, Deus selou. Chuva é símbolo de selo. Deus selou algo. E eu estou voltando para Colorado na época. Na hora que eu estou no meio do caminho, quase chegando ali, uma filha nossa falou: pastor, o senhor vai chegar a tempo de vir para o pequeno grupo, para o PG, que vocês chamam de célula aqui, nós chamamos de PG lá. Eu falei: vai dar, mas só que eu estou quebrado, eu estou muito cansado, e eu gostaria de ir para minha casa para descansar. Ela falou: pastor, eu tenho algo para falar para o senhor. Eu falei: como assim? Minha irmã, lá de Portugal, falou que Deus começou a falar com ela lá e ela precisa falar algo contigo. Mas ela queria que o senhor viesse aqui para ela fazer uma videochamada. Eu falei: eu sei que deve ser algo muito importante, mas eu acho que eu não vou nem conseguir direito, porque eu estou muito cansado. Ela falou assim: pois bem, pastor, minha irmã falou que ela vai falar por mensagem. E para o senhor saber que é de Deus, ela falou que tem alguma coisa a ver com as águas. Eu falei: meu Deus, como assim?
Eu estou vindo de Itajaí, essa mulher está lá em Portugal e eu estou aqui chegando em Colorado. E ela falou assim, Deus entregou até um versículo. Fala para o pastor Rafinha que Deus está falando comigo aqui em Portugal, algo sobre a vida dele. É um novo tempo na vida dele, Deus selou algo com água. E é Isaías 55 a palavra que ele vai carregar daqui para frente. Isaías 55 verso 1 diz assim: ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. O Senhor está conduzindo você para um novo tempo. E veio a proposta de eu retornar para a Rolândia. Retornar não, ser reenviado para a Rolândia. Quando eu fui enviado há 13 anos atrás, eu fazia um trabalho em Rolândia com uma garrafa azul, com leite e café. E eu entregava pão para os nossos irmãos que estão na calçada. E eu volto, sou reenviado para a Rolândia. E a primeira coisa que eu vou fazer em Rolândia é me mover num espírito de adoção. Me movimentar num espírito de adoção. O Senhor falou 3 elementos: água, leite e vinho. Água era uma palavra. Nós tínhamos uma palavra. Água, toda vez que a Bíblia vai falar em água, ela está falando pela palavra. Vós já foi lavado. Lavado pelo quê? Pela palavra. Água, palavra. Nós tínhamos uma palavra. Segundo, o leite. Leite significa paternidade. Seria um ambiente de paternidade, seria um ambiente de adoção. E terceiro, o vinho. Vinho no Antigo Testamento remete muito à cura. Você vai ver o bom samaritano novo, ele passa vinho e ele passa óleo. O vinho, ele é anestesiante. Porém, o vinho também tem uma segunda nomenclatura, ou vai faltar algumas palavras que de manhã falta bastante. Vinho significa alegria. E a alegria, ela vem para um cumprimento de uma promessa. O Senhor me coloca lá naquela cidade. Nós temos um pastor de jovem que trabalha numa ONG. A dona da ONG falou assim: você não quer pegar uns alimentos para poder fazer um projeto de entregar comida aí na cidade? Eu falei, eu vim aqui para isso. Começamos a buscar comida de descarte de mercado. Mercado, ele faz descarte de alimento. Ele tira alimentos que não dá para ser utilizado e joga fora. E nós começamos a pegar esse descarte. Desse descarte a gente começou a tirar alimentos para dar para as famílias. Nós começamos com 15 famílias. O Senhor nos deu 30 famílias. De 30 famílias nós fomos para 40 famílias. O Senhor nos deu uma base na quebrada, na comunidade carente da cidade. Nós começamos a alimentar agora 60 famílias semanalmente. Com as 60 famílias veio as crianças. Aí nós estávamos dando kit de alimento para as crianças. Eu tive que acessar o Mevan Kids. Eu falei, vocês não querem ir lá junto comigo para poder ministrar o coração das crianças? E toda terça-feira agora, nós damos lá em Rolândia, na comunidade carente, 60 kits de alimento para famílias e 50 kits kids para as crianças. Um espírito de adoção, uma movimentação de adoção. Eu comecei a chamar aquelas mulheres, mães solos que vão lá de minhas filhas. E pasme você, Deus começou a trazer as pessoas. Trouxe um empresário há cerca de 20 dias atrás. Nossa equipe de obreiros começou a aumentar. Nós começamos com 5, foi para 15. Terça-feira passada nós estávamos em 40 pessoas da igreja servindo. Aí eu falei na terça-feira, pelo que está acontecendo aqui, Deus vai multiplicar o nosso banco de alimento. Não sei como. Chegou esse empresário na igreja e ele falou, pastor, eu tenho uma porta, ora aí. Falei na terça, pastor Anderson. Na quarta ele falou assim, pastor, vamos lá visitar o mercado? É o mercado central da cidade. Esse mercado tem outros 10 mercados.
todo o descarte dos 9 mercados vem para esse mercado, ele é o central. E ele destina doação. Eu fui lá buscar doação quarta-feira, pastor. Tinha quase 500 quilos de alimento. Então agora a gente está partindo para o mês que vem de uma base de 110 pessoas. Nós vamos adotar mais 110 pessoas com alimento. E eu falei, meu Deus, o que é isso que o Senhor está fazendo no nosso meio? Aí a Secretaria de Assistência Social da cidade manda um convite para nós. Nós precisamos que vocês venham aqui para a reunião. Cheguei na reunião, tinha o general da polícia, comandante da polícia, CAPS, todos os CAPS da cidade, comunidade terapêutica e uma outra comunidade terapêutica. Só eu de igreja. Eu falei, mas cadê os pastores? Eles falaram assim, não, você foi o Mevan foi a única igreja selecionada e nós chamamos vocês aqui para nos ajudar a solucionar a questão de pessoas em estado de rua, de reposicionamento. E nós estamos lá na cidade agora, alimentando pessoas, cuidando de pessoas em estado de rua. E agora veio um projeto. Nós conseguimos a liberação da prefeitura para colocar uma casa na comunidade carente. Na hora que eu falei da casa, teve outro empresário na igreja que se levantou e falou assim, eu dou 1 ano de aluguel da casa. Essa casa vai oferecer 4 cursos: barbearia, panificação, corte e costura e salão de beleza. Nós vamos pegar as pessoas que estão no banco de alimento. Eles vão fazer o curso, e do curso, depois de 9 meses, nós vamos abrir uma barbearia social na comunidade, um salão de beleza na comunidade, uma panificadora na comunidade, e nós vamos empregar essas pessoas. Elas entraram pegando alimento e vão sair dali sendo supridores de alimento para os outros. E lá nós se levantamos como uma casa de paternidade. Uma casa de paternidade. O Senhor tirou a gente de um prédio, colocou a gente num prédio maior. Eu cheguei em Rolândia em setembro. Em setembro a gente era 15 pessoas, em outubro. Em novembro para dezembro a gente era 70 pessoas. Aí o Senhor nos levou para outro prédio. Em janeiro nós éramos 300 pessoas. E agora o Senhor vai nos dar mais 100 pessoas. E a gente não está entendendo o que está acontecendo. Pasme você, eu falei da casa. Tem um empresário na cidade que ele tem 3 academias. Uma academia dele é na comunidade. Ele chegou em mim e falou assim, pastor, eu queria cuidar de você. Então eu queria dizer para você que a partir de semana que vem, você e a pastora Mônica, vocês têm cortesia na academia. Eu quero cuidar de vocês, eu vou ser seu personal, eu vou cuidar de você. Ele não é da igreja, irmãos. Ele falou, eu estou vendo tudo que está acontecendo. E eu quero falar para você que se tiver 50 pessoas cadastradas no projeto aqui da comunidade carente, eu vou dar 50 vagas na academia gratuita para essas pessoas serem restauradas também. Como isso tem acontecido? Eu tenho falado lá que eu estou que nem aquele cego que Jesus curou. Quem te curou? Não sei. Só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu enxergo. Como tem acontecido isso? Não sei, irmãos. Eu não tenho métrica, eu não tenho receita, eu não tenho estratégia. Eu tenho só uma palavra. Qual é a palavra? Dê a quem tem fome. Cuide do órfão, da viúva e do necessitado. E eu vim aqui para falar uma coisa, e eu não quero que você leve isso como uma afronta. O Senhor disse para a gente dar para quem pede. E eu tenho encontrado uma igreja na minha frente, aonde eu tenho ido, que eles têm buscado uma justificativa para não cumprir a missão. Tem gente que me procura e fala assim, pastor, você está dando comida para essas pessoas. Pastor Anderson, semana passada, eu falei assim, eu quero dar carne para os meus filhos. Chegou uma pessoa que eu não sei de onde é, ele deu 60 quilos de carne, 1 quilo por kit. Nós
Nós estamos recebendo refrigerante para dar para as pessoas. O pessoal da igreja até brinca, fala: pastor, eu vou me inscrever aí. E eu vejo uma igreja que ela tem usado dessa justificativa: pastor Rafa, eu não vou dar, porque essas pessoas não vão mudar, elas vão ali na próxima esquina, na boca de tráfico, e elas vão vender esse kit para usar droga. Pastor, eu não vou fazer porque essas pessoas elas não vão valorizar. Eu vejo uma igreja que, em vez de cumprir a missão, ela está querendo julgar a intenção. A Bíblia diz que Jesus multiplicava pão e peixe, e ele sabia que as pessoas vinham só por causa do pão. Ele sabia que as pessoas vinham só por causa do pão. Mas me diz, em alguma das multiplicações, Jesus negando o pão. Sabe por que ele não negava o pão? Porque ele não estava linkado na intenção das pessoas. Ele estava aqui para cumprir uma missão de Deus. E a missão era paternidade, adoção, cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Essa é a nossa missão. Nossa missão não é julgar a intenção. A nossa missão é dar pão para quem tem fome. A nossa missão é cuidar do necessitado. É para isso que Deus tem transbordado a sua casa. Essa mensagem que eu tenho carregado nesses dias, eu carreguei anos, Gustavo, a mensagem toque de avivamento. E o Senhor me fez agora andar sobre outra mensagem, que é um batismo de misericórdia. E essa mensagem ela só veio, pastor Lelis, depois que eu virei pai, porque o Senhor precisava fazer eu entender o que é paternidade. O Senhor me faz entender o que é paternidade. E o Senhor, quando o Senhor me envia para Rolândia, o pastor Ulisses, ele fala assim: ó, Deus não está dando Rolândia para você, Rafa. Deus está te dando para Rolândia. Deus não dá ovelhas para pastores, Deus dá pastores para ovelhas. E esses dias têm sido isso, dias de socorrer o órfão, o necessitado. Você tem uma missão, assim como Jesus tinha uma missão, de socorrer, irmãos. Os olhos de Rolândia, nós estamos há 4 meses, os olhos de Rolândia se voltaram para a igreja. Porque eles falam assim: como assim? Vocês estão dando comida? E para o negócio que já era doido, ficar mais doido. 2 mestres de obras, que tem uma empresa na igreja, conversando comigo, falou: pastor, vamos fazer uma loucura maior aí? Eu falei: bora? Qual é? Pastor, nós estamos com muitas mães solos, que moram com casas ruins para os filhos. Se a igreja entrar com o material, a gente entra com a mão de obra gratuita. Eu falei: então abriu. Nós vamos restaurar a primeira casa de uma mãe solo que não é da igreja. Ela não é da igreja. E eles perguntam: por que vocês estão fazendo isso? A gente fala: a gente está fazendo isso porque Jesus ama vocês. Mas vocês não ganham nada por isso. Eu falo assim: eu já ganhei, cara. Eu já ganhei. Eu estava no reino das trevas, eu fui transportado para o reino da luz. Eu estava condenado a passar a eternidade no inferno. Agora eu estou com meu nome escrito na palma da mão dele. E não tem nada nessa terra que eu possa receber que possa valer isso. Alguém pode adorar a ele nessa manhã? Alguém pode exaltar a ele nessa manhã? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O Senhor diz: cuida deles, não julga a intenção. A intenção deixa comigo, no último dia eu vou julgar a intenção. E eu falei: Senhor, e a igreja? Ele falou: relaxa, cuida deles que eu cuido do resto. Cuida deles que eu cuido do resto. Eu falei assim, cara, eu lembrei da minha infância, que eu ia para casa da minha tia, pastor Lelis, e minha tia falava assim: que bom que você vem brincar com o Fábio. Mas só que eu não ia lá para brincar com o Fábio, eu ia lá porque tinha Nescau, que tinha leite, que tinha pão com relmas. Ela achava que eu ia lá porque eu ia brincar com ele. Eu ia lá porque eu não tinha. Eu ia lá para comer, irmãos. Eu ia lá porque tinha algo que me oferecia. Quantas vezes, irmãos, meu pai ele fazia uma compra no mês, aí vinha, nós éramos em 6, aí vinha a bandejinha de iogurte, era um para cada um. Já para trás eu falei no projeto, cara, eu queria dar iogurte para as crianças. Aí teve uma empresária de Londrina que entrou junto com o Ricardo, que está aqui comigo, um casal maravilhoso, Ricardo e Kelly, são filhos que Deus tem nos dado. Por intermédio deles, uma doutora ligou para mim, de Londrina, nem me conhece. Quanto que você gasta, pastor Rafa, com as crianças na semana? Eu falei: eu quero gastar, eu ainda estou com dificuldade. Eu acho que eu vou gastar uns R$250. Ela falou: se uma semana do projeto é meu. Agora toda semana, pastor, nós estamos entregando uma bandeja de iogurte para a criança. E eu termino de pregar, eu vou lá no canto e eu fico chorando, cara. Porque eu falo: cara, eu era um moleque quebrado, de uma família destruída. E eu me lembro com 17 anos, eu falei: Senhor, tudo que eu quero é poder fazer que nem Pedro. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. E o Senhor falou: o que você tem? Eu falei: eu tenho uma garrafa com leite e acho que eu consigo alguns pães. E o Senhor falou: então vai. E eu me lembro, anos atrás, eu dando pão com leite para quem estava na rua. E hoje eu estou lá em Rolândia, dando carne, refrigerante, iogurte. E eu falo: Senhor, o que é isso? O Senhor falou assim: isso ainda é nem começo ainda, Rafa, dessa casa de paternidade que eu estou levantando nesses dias. Eles saberão, Rolândia saberá, a Paraná saberá que eu verdadeiramente sou um pai que supre as necessidades. E é isso que nós precisamos entender. Quando Deus fala com Malaquias, e aquele texto que a gente gosta muito de usar, Malaquias capítulo 3:10, o Senhor fala assim: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E o texto é assim: entreguem os dízimos e as ofertas no tesouro, ali, para que haja o quê? Mantimento. Quando o Senhor fala assim: vocês estão me roubando, o Senhor está falando: vocês não estão me roubando dinheiro. O mantimento é usado para quê? Para sustentar quem? O órfão e a viúva. Então toda vez que vocês não entregam, vocês tiram o direito do órfão e da viúva me conhecer como pai, porque eu sou aquele que supre. Então vocês não estão roubando dinheiro de mim, vocês estão roubando a paternidade do órfão e da viúva.
Então quando você não dizima e não entrega dinheiro, não é aluguel, irmãos. Você está saqueando o órfão e a viúva. Porque é o único jeito da igreja mostrar a paternidade de Deus para aquele que não tem. Esse dia para trás eu estava no Jesus nas ruas. Esse é o projeto que nós temos para alimentar os nossos irmãos que estão na calçada. Eu levei a marmita, o cara olhou para mim, o cara falou assim: você acha que você vai me convencer com essa marmita? Eu falei: não, eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para te amar. Ele falou assim: para com essa balela, rapaz. Mas eu vou te falar um negócio, eu vou comer isso aqui e eu não vou mudar. Eu vou continuar usando crack, eu vou continuar vivendo a vida que eu estou. Foi tudo bem, você não vai mudar, mas eu estou mudando. Eu esperei um filho, cara, por 14 anos da minha vida. Esse filho chegou, eu estou na fase mais gostosa dele, cara. Na hora que eu saí de casa, ele ficou gritando: papai, papai. E eu deixei meu filho em casa, eu deixei minha esposa em casa para estar aqui para entregar uma marmita para você. Se você não vai mudar, o problema é seu, mas eu estou mudando, cara. Final das contas, estava eu e ele abraçados, um esfregando coriza, meleca no ombro do outro, chorando, irmãos. Porque a gente não está entendendo o porquê que o Senhor nos chamou. Você tem que entender uma coisa, irmãos. Esse lugar que você está aqui é uma base missionária. Olha para a pessoa que está lá e fala assim: não é um berço missionário, é uma base missionária, irmãos. Nós viemos aqui receber uma palavra, irmãos. Agora o congregar, quando Paulo fala assim: não nos deixe de congregar como alguns têm feito, não é vir aqui, irmãos. Isso aqui não é congregar. Congregar é de segunda a segunda, socorrendo o órfão, a viúva, o necessitado e os seus irmãos em suas dificuldades. A gente está achando que congregar é aqui, aí a pessoa vem para cá, cumpre um descargo de consciência de um culto de 2 horas, entrega uma oferta e ela acha que ela já fez o que deveria ter sido feito. Não! Congregar é você passar daqui a pouco por uma calçada e você vai ver um cara bêbado lá, e você vai ter a consciência que aquele cara é seu irmão, e você não vai conseguir passar por ele. Você vai ter que parar o seu carro. Já para trás, que eu falo 2, 3 anos, eu indo para Londrina para uma reunião. Eu carrego, irmãos, no meu console do meu carro dinheiro. O Mevan, ele se move com 5 pontos na área de dinheiro: primícia, dízimo, oferta, missões e esmola. E na hora que eu cheguei no farol não tinha. Aí eu levantei o vidro para o cara passar direto. Aí o senhor falou: por que você está levantando o vidro? Eu falei: porque eu não tenho dinheiro. Ele falou: não, o senhor está levantando o vidro porque você não entendeu ainda. Eu falei: o que eu não entendi? Você não entendeu que esse cara que está pedindo esmola, ele é teu irmão. Porque se você tivesse entendido que ele era seu irmão, você não ia dar mais moeda. Você ia tentar colocar ele dentro do seu carro para mudar a realidade dele. Esse é o problema. Nós passamos anos, principalmente no evangelismo, tentando converter mendigo em crente. E a gente não entendeu que o mendigo é nosso irmão que está no estado de rua. Nós queremos converter prostituta em irmã, e nós estamos entendendo que a prostituta é a nossa irmã que está no estado de prostituição. Nós estamos querendo converter gente, a gente não entendeu, João, o que Jesus disse. Jesus, ele falou assim: ó, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim converter ninguém, eu vim tomar de volta aquilo que é meu. E a gente está querendo fazer um processo que já está feito. E é por isso que eu vim nessa manhã tentar falar um pouquinho desse batismo de misericórdia. Isso é um pouquinho, irmão, do que tem acontecido nesses dias. E eu creio que nessa manhã você vai receber esse batismo de misericórdia, em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. A Bíblia vai falar em Filemão, capítulo 1, se você puder abrir. E amar como você me ama é o mínimo
fazer por tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Você pode declarar isso. Você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer. Sim, Jesus. Filemão capítulo 1, verso 10. Fala assim: rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. E eu te torno a enviar a ele, que é meu próprio coração. Eu também quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do evangelho, mas sem teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que recobrasses para sempre, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois se tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te teve alguma coisa, põe na minha conta. Paulo, ele é fantástico no que tange a adoção. Quando ele se converte, ou quando ele é alcançado pelo Senhor, a história diz que ele está caminhando, ele vê uma luz forte, e ele fica ali por um tempo resguardado, e ele vai tentar colocar o ministério dele em prática, mas toda vez que ele ia pregar, ninguém recebia. Todo mundo tinha medo de Paulo, todo mundo tinha receio de Paulo. Ele ia tentar pregar, mas ele não conseguia. E de repente ele é adotado por um homem chamado Barnabé, e Barnabé agora começa a levar Paulo. E quando ele chega, ele fala assim: olha, esse aqui é Paulo, ele é meu filho, escutem ele. Barnabé ajudou Paulo durante 2 anos para que o ministério de Paulo fosse consolidado. Barnabé coloca Paulo debaixo do braço e fortalece ele. Paulo entende tanto a adoção que você vai ver Paulo chamando Timóteo de meu filho na fé, Tito, meu filho na fé. Acho que outro cara chamado Onesíforo, meu filho na fé. Ele adota pessoas. Paulo vai chegar em Corinto e ele vai fazer uma das revelações mais preciosas. Quando ele chega em Corinto, a igreja está uma bagunça. Quem chegava primeiro na Santa Ceia comia tudo, e quem chegava por último não comia nada. Em Corinto, os afilhados estavam tendo relações sexuais com suas madrastas. Em Corinto, a igreja estava dividida em 4 partidos. Uns eram de Cefas, outros eram de Apolo, outros eram de Paulo, outros eram de Cristo. Uma igreja bagunçada. Paulo vê aquilo, Paulo fala assim: eu já sei o problema de vocês.
Vocês têm muitos pedagogos, preceptores, vocês têm muitos homens teólogos formados, mas o problema dessa igreja é que ela não tem pais espirituais. O problema da igreja de Corinto era a paternidade. Pais são responsáveis por fundamentar princípios bíblicos no coração dos filhos e valores sociais. E quando você não tem essa paternidade bem definida, aí você vai precisar encontrar pais espirituais que não vão suprir a tua necessidade emocional, porque a tua necessidade emocional já foi suprida na cruz do Calvário. A cruz do Calvário resolveu o seu problema, irmão, de rejeição, de falta de afeto. A cruz do Calvário. Quando nós falamos de pais, nós não estamos falando de alguém que vai te pegar no colo, alguém que vai te ninar. Volta a falar, igreja não é berço missionário, igreja é base missionária. O que a igreja vai fazer? A igreja vai se levantar como pais e mães para restaurar o fundamento. E aqui nós já estamos falando do apostólico. Restaurar fundamento. E restaurar é mais difícil que reformar. Reformar você dá um tapa. Restaurar você tem que levar o mais próximo do original possível. E Paulo se levanta para restaurar. Por isso que discipulado é difícil. Discipulado é restauração do fundamento. E ele tem que ser levado o mais próximo do original possível. E Paulo se levanta. E pasme você, irmão, essa base missionária vai começar a receber nesses dias muitas pessoas que vão precisar encontrar paternidade espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? E é gente, fala para a pessoa do lado, é gente que vai te dar trabalho. Olha para outro para não ter acepção de pessoa e fala assim, é gente difícil. Nessa carta aqui, Paulo está falando de um cara chamado Onésimo. E esse cara, ele tinha fugido por causa de um roubo que ele cometeu. Ele roubou, ele era um escravo. Ele rouba e ele foge. E o interessante é que o fato de Onésimo ter nome é porque ele era um escravo de confiança. Só tinha nome naquela época quem era de confiança. Quem não era de confiança não tinha nome. Onésimo, ele recebe o nome. Porém, Onésimo, ele comete duas coisas terríveis. Ele rouba o seu dono e ele foge. E a consequência aqui ia ser terrível. Ele já foge porque ele sabe que seria terrível. Primeiro, Onésimo teria suas mãos cortadas por causa do roubo. E segundo, ele seria decapitado. Ele ia primeiro passar por um processo de crucificação. E depois ele seria retirado para decapitação. E ele rouba e ele foge. E pasme você, após a fuga dele, sobrenaturalmente, após a fuga dele, ele é pego de novo. E ele é preso. E ele é jogado dentro da cela com quem? Com Paulo, irmãos. O Paulo é o único cara um dos únicos caras que preso ele estava livre. E livre ele estava preso. E lá dentro da cadeia, irmãos, o encontro com Paulo restaura a paternidade, irmão, desse cara chamado Onésimo. Nas prisões, Paulo, ele foi um cara que reposicionou. E é isso que eu vim falar para você aqui nessa manhã, nesses dias, com esse batismo de misericórdia. As pessoas que vão chegar perto de você, chegarão perto de você para serem reposicionadas, porque o encontro que eles vão ter com você vai mudar a vida deles. Quem crê nisso nessa manhã, reage em nome de Jesus, irmãos. Verso de número 10 vai falar que o encontro com Paulo, primeira coisa que vai acontecer, a identidade de Onésimo é restaurada. Verso 10 vai falar assim, Paulo escrevendo a Filemão, ele fala assim, recebe ele, não mais como escravo, mas como filho. Recebe o meu filho Onésimo,
que gerei nas minhas prisões. Antes de Paulo, Gustavo, ele era escravo. Depois de Paulo, ele era filho. Antes de Paulo, ele era um escravo. Depois do encontro dele com Paulo, agora ele é filho. Tem uma pergunta que os coaches fazem muito: quem é você? E esse dia para trás eu travei um. Eu amo muito, irmão, me ajudaram muito. Ele perguntou para mim: quem é você? Eu falei: sou filho. Mas você não é pastor? Não, isso é o que eu faço. Porque assim, irmãos, essa é uma estratégia do maligno. O maligno chegou para Jesus e falou assim: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ele falou assim: por eu ser filho de Deus, eu não preciso fazer nada para provar que eu sou. Mas a gente quer validar, irmãos. Nós queremos validar a nossa filiação na nossa performance. Nós queremos validar a nossa filiação no que a gente faz. Já para trás chegaram para mim e perguntaram: Rafa, quantos seguidores você tem? Eu falei: rapaz, no Instagram não sei, mas na vida real tenho 2. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. As pessoas querem validar a filiação pelo resultado. As pessoas querem validar a filiação por performance. As pessoas querem validar a filiação pelo tamanho do empreendimento. Eu sou filho e pouco importa que eu faça ou que eu tenha. Eu sou filho, cara. Pouco importa se a igreja tem 200, 300. Pouco importa se eu moro em Alphaville ou Alfavela. Eu sou filho. O encontro com nós, Lelis, tem que restaurar essas pessoas. Nós estamos vivendo, João Carlos, nesse momento de validação por resultado, um culto à personalidade, e nós não estamos entendendo. Olha o que João diz: eis que a hora vem, e a hora é agora, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Olha que interessante, Salmo 150 fala: todo ser que respira e louva o Senhor. Louvar é todo ser que respira. Agora adoração é só filho. Só pode entregar adoração quem entendeu sobre filiação. Louvor, o Senhor habita no meio dos louvores. Mas adoração ele procura. Por que ele procura? Porque precisa alguém entender que é filho. E filho não precisa pedir nada para o pai, irmãos. Eu chego hoje lá na casa do meu pai, eu já estou fora há 15 anos, eu chego abrindo a geladeira, irmão. Porque quando você está na casa do pai, você não precisa pedir, você é filho. Eu chego lá, pastora Nani, olha para minha mãe é minha ovelha. Eu falo para ela: olha, mãe, não fala desse jeito, eu sou seu pastor. Ela falou assim: você é meu pastor do portão para fora, aqui dentro você é filho. E sabe qual é o problema? Por a gente não entender sobre filiação, a gente fica dobrando o joelho para pedir coisa que já é nossa. A gente fica chorando por coisa que já é nossa. Eu tenho um pastor já para trás, e ele ensina muito sobre filiação para os filhos. Os filhos chegaram para ele e falaram: papai, nós queremos uma bicicleta. Ele falou: beleza, filho, você sabe qual que é a Bíblia diz, né? Pede a bicicleta, mas pede como alguém que já recebeu, que o papai do céu vai te dar. Aí o filho dele dobrou o joelho, orou: papai do céu, eu quero agradecer pela bicicleta que o Senhor já me deu, e eu estou acessando ela no reino espiritual, porque o Senhor já me deu. Aí na hora que ele levantou, ele olhou para o pai dele e falou: pai, vamos lá no shopping buscar a bicicleta? O pai dele falou: rapaz, eu não tive nem como falar não. Pare de dobrar o joelho para pedir coisa, porque se você ainda está pedindo, porque você não entendeu que você é filho. A minha oração nesses dias tem sido levantar de manhã e falar assim: Senhor, obrigado, porque eu já tenho muito mais do que eu necessito.
Só faz uma coisa comigo, Senhor. Não me deixa me perder. A minha oração é de agur. Nem menos, nem muito, apenas o necessário. Cuida da minha, deixa eu acessar a minha saúde. Eu já entendi que eu sou filho, irmãos. E tudo isso que está acontecendo comigo é o meu pai. As pessoas chegam hoje para mim e falam: Rafa, o que é isso? Eu falo, fala com o meu pai, ele vai te explicar. Então o encontro das pessoas com você vai tirar elas desse lugar de validação por coisas, negócios e performance, e vai fazer elas descansarem, entenderem que elas são filhos. E na casa do Pai, olha para essa pessoa linda que está lá, fala assim: na casa do Pai não há libertinagem, mas há liberdade. Uau! Quem pode aplaudir a Jesus por isso? E hoje eu vivo assim, irmãos. Eu não preciso fazer para mostrar, eu sou, irmãos. E o que eu sou revela. O que eu sou revela. Segundo, o encontro com Paulo restabelece a visão de Onésimo. Primeiro, restabelece a identidade. Segundo, restabelece a visão. Verso 16 vai falar assim: não receba como escravo, antes mais do que escravo, agora como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Onésimo sai dali escravo, fugitivo, e agora Paulo está falando assim: ó, recebe ele como filho do Deus Altíssimo e servo de Deus, irmão em Cristo Jesus. O encontro com Paulo, pastor Lely, restabelece a visão dele. Tem gente que vai chegar aqui achando que é morador de rua, achando que é prostituta, achando que é isso e aquilo, e o encontro com você vai restabelecer a visão dele, e ele vai entender que ele não é cracudo, que ele não é uma prostituta, e que ele é um servo do Deus Altíssimo. Aleluia. O encontro que essas pessoas vão ter com você vai marcar a vida delas para o resto da história delas. Vai chegar em você fugitivo, vai chegar em você com o passado todo arrebentado, e vai sair de você uma pessoa totalmente transformada. Ela tem a realidade dela transformada. Não recebe ele mais agora como escravo, recebe como filho. Não recebe mais como escravo, recebe ele como um irmão. É chocante. Eu vou dar um choque. Posso falar? Jesus chega na beira do poço. Tem uma mulher lá bebendo água. Ele começa um diálogo com aquela mulher. E ele fala assim: você quer essa água que eu vou te dar? Ela fala: eu quero. Ele fala: busca lá o teu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Ele fala: pois bem, já está no quinto, né, negona? E esse aí que você tem. Ela fala assim: vejo que és profeta. A conversa termina com ele libertando ela, porque agora ela encontrou o verdadeiro marido. E ele diz assim: ó, vai e anuncia. Ela vira a primeira missionária dos evangelhos. Ela já está em qual casamento? Qual igreja enviaria como missionária uma mulher que acabou de sair do quinto casamento? Só a igreja que entendeu que ela é filha. Essa é a graça de Jesus que faz a gente engolir quadrado. O Jesus que pega a mulher. Imagina quem que é a líder do grupo de oração. Uma irmãzinha que saiu do quinto. Ela saiu do quinto, mas agora ela conheceu o primeiro e o único. O problema é que nós queremos restaurar sem restabelecer visão. Filha, todos que você conheceu foram errados, agora esse é o certo. Vai. Vou parar aí não, calma aí, vou mexer um pouquinho mais com você. Jesus vai em Gadara.
Chega lá em Gadara, tem um cara pelado dentro dos sepulcros, gritando. Uá! Todo mundo tinha medo. O cara nu, se cortando com cacos. Jesus encontra com ele, restabelece a paternidade. Quando Jesus pergunta quem está aí, Jesus não está falando com os demônios, Jesus está falando com aquele cara. Aonde você se perdeu? Jesus não quer, irmão, Jesus não quer conversar com o demônio. É a igreja que quer ficar fazendo entrevista com o demônio. Jesus não, irmão. Jesus fala, onde você se perdeu? Jesus enfia a mão lá dentro daquele cara e traz ele para fora de novo. E quando traz ele para fora de novo, Jesus fala assim: agora você está restaurado. Os demônios foram embora, a vestimenta voltou e ele está lúcido. Jesus entra no barco, ele entra junto. E aqui é fantástico, porque tem gente que queria ir com Jesus, Jesus fala assim, não. E tem gente que não queria, Jesus fala, vem. O jovem rico, vem, me segue. O jovem rico não quis. Agora o cara que quer, Jesus fala assim para ele, não, você não vai. Vai pregar, anuncia. Aquele homem pregou em 10 cidades, converteu Decápolis, 10 cidades. Fala para mim, qual pessoa que após expulsar 7.000 demônios a gente enviaria como missionário? Sem formação teológica. Sabe quem que faz isso? Aquele que olha para você e fala, você é filho, e você estava na minha aljava, e agora eu tiro você da minha aljava e eu lanço. O problema é esse, sabe por que a gente não está conseguindo reposicionar uma geração em paternidade? Porque a gente quer fazer o que a igreja, o que a religião nos ensinou, e não o que Cristo cumpriu. Olha o que ele disse em Isaías 1,18. Você pode estar vermelho como a escarlata, sujo de toda sorte de pecado. Se você dobrar os seus joelhos e clamar a mim, eu te farei mais branco que a neve. A gente prega isso, mas a gente não acredita nisso. Teve um homem, eu não sei se eu vou conseguir terminar, mas vamos lá. Teve um homem com um culto como esse, chamado Dumas. Ele entrou na igreja, escutou uma mensagem como essa. No final do culto ele veio, entregou a vida para Jesus. Ele olhou para o pastor e falou, pastor, senti o peso do pecado cair das minhas costas. Pastor, que lindo, Dumas. Ele falou, pastor, posso te pedir uma coisa? Pede, Dumas. Dá uma igreja para me cuidar. O pastor olhou para ele e falou, Dumas, como assim? O senhor não disse que Jesus liberta? Eu senti Jesus me libertando. Me dá uma igreja para me cuidar. O pastor falou, Dumas, você já leu sua Bíblia inteira? Pastor, eu acabei de me converter. Você já recebeu os dons do Espírito Santo? Pastor, eu acabei de me converter. Dumas, pelo menos essas duas coisas, né? Ele saiu daquela igreja, ele foi direto para o mato. Achou um buraco na caverna. Ficou lá 21 dias. Esses 21 dias ele leu a Bíblia dele inteira. Ele foi batizado no Espírito Santo. Ele voltou para a igreja depois de 21 dias. Ele chegou no pastor no final do culto e falou, pastor, já li minha Bíblia inteira e já fui batizado no Espírito Santo. Dá uma igreja para me cuidar? Ele vendo que Dumas não ia desistir, ele falou, eu vou conversar com o presbitério. Na reunião do presbitério ele falou, gente, eu estou com Dumas na minha igreja. Os pastores falaram, Dumas está na sua igreja? Aquele ali é teimoso, ele não vai desistir até conseguir. Ele quer ser pastor, mas só que ele não tem seminário, ele não tem, acabou de ler a Bíblia, o negócio é o seguinte, nós temos uma igrejinha lá em cima, na Tapera, tem 7 membros. Põe a Dumas lá. Ele fala errado, ele fala Jesus, ele fala Briba, ele fala Êxodo. Ponha lá, ele é meio grosso nas palavras. Daqui a pouco todo mundo não vai gostar mais.
Aí o presbitério pede para tirar ele, tira, a gente resolve o problema. Colocaram Dumas lá, 6 meses. A igreja de Dumas era a maior igreja do ministério. Quem conta essa história é a W. Tozer, através de um bilhetinho que ele recebeu de Dumas. Nesse bilhetinho estava escrito: com tudo o que possuis, adquire unção. Dumas, ele entrou no culto e ele entendeu que ele era filho. E quando você entende que é filho, você não precisa mais fazer nada para te validar. Então eu acredito nesses dias. Terceiro, vou ser breve aqui. Verso 17: assim pois, se temos por meu companheiro, recebe como a mim mesmo. E se ele te fez algum dano, coloca na minha conta. O encontro com Paulo faz Onésimo receber um batismo de misericórdia. Irmãos, escuta essa frase e guarda isso. Só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Sabe por que eu estou na rua hoje, cuidando de meninos que estão na rua? Porque um dia meu pai chegava bêbado em casa e ponhava a gente para dormir na rua. Eu sei o que é dormir na calçada. Sabe por que hoje eu estou lá dando comida para gente? Porque eu sei o que é querer comer e não ter. Só entende de misericórdia quem um dia precisou da misericórdia. Sabe por que Paulo está transbordando misericórdia? Porque um dia ele precisou e Barnabé estava lá. Um dia ele precisou e Barnabé estava lá. E talvez tem gente que lá do seu lado está precisando e você não estava, mas a partir de agora você vai estar lá. Tem uma frase de Mário Quintana que ela mexe com a minha vida. Ele fala assim, ó: ame as pessoas que não merecem, pois é nesse momento que elas mais precisam. Ame as pessoas que não merecem, pois é nesse momento que elas mais precisam. Apóstolo Luiz Hermínio, ele diz: amor não é para quem merece, amor é para quem precisa. Dia para trás eu recebi uma ligação, eu quero caminhar para o final com isso. Estava no culto, isso lá em Itaguajé. A igreja era pequena numericamente. Entra um cara dentro da igreja, driblando mais que o Neymar, irmão. Bêbado. Irmão, ele tinha que tomar muita cachaça ainda para ficar bêbado perto daquilo. Ele chegou no púlpito, ele olhou para mim. Ele falou: pastor Rafa, você não cuida de mim? Cuido. Beto, eu gosto de contar da história do Beto onde eu vou. O Beto, ele, nessa época, ele tinha 50 e poucos anos. Um dia eu estou passando na rua em Itaguajé, eu olho dentro do boteco. Quem está lá dentro do boteco? O Beto. Parei meu carro, entrei dentro do boteco, bati no ombro do Beto. Ele olhou para mim e falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu não vim beber, relaxa. Você não pediu minha ajuda? Pedi, então eu estou aqui para te ajudar. Eu vim aqui, Beto, falar para você que o que Deus tem para você é maior que tudo isso aqui, filho. Vamos embora para casa? Ele pegou o copo de bebida e falou: beleza, pastor. Virou o copo de bebida, bateu na mesa e fomos. Estou passando algumas semanas naquele boteco. Falei: Mônica, Jesus libertou o Beto. Não estou vendo mais o Beto lá no boteco. Estou saindo com o carro, o Espírito Santo falou assim: passa na quadra de baixo. Passei na quadra de baixo, no outro boteco. Quem está lá dentro? Beto. Parei o carro, desliguei o carro, entrei dentro do boteco, bati no ombro dele e falou: pastor, você me achou de novo? Eu falei: vou te achar quantas vezes for necessário. Você não pediu minha ajuda? Vamos embora, filho, para casa. O que Deus tem para você é maior que tudo isso. Aí ele pegou o copo e falou: vamos, pastor. Virou o copo e bateu. Esse homem começou, 50 e poucos anos, esse homem começou a me chamar de pai. Hoje ele está com 60 e poucos, eu tenho praticamente a metade da idade dele. 60 anos. Pai, pai, ele me liga: pai, pai, pai.
dia para trás ele ligou para mim: pai, vou casar. Eu sei que o senhor não está por aqui, mas eu estou casando. Encontrei uma mulher de Deus, estou mudando de Itaguajé, estou indo para Paranavaí. Eu falei: Deus te abençoe, meu filho, que seja um casamento precioso. Esse dia para trás ele me liga, pastor Anderson: pai, estou te ligando para te dar uma notícia. Eu falei: fala. Você vai ser vovô. Eu falei: como assim? Nem pai eu sou, meu Deus. Eu falei assim: estou te ligando que o Senhor deu a graça de dar meu filho. Eu quero te agradecer, cara. Tudo que está acontecendo na minha vida. 60 anos, irmãos. Incrível isso. Mas Deus restaurou a paternidade de um cara que estava bêbado. E eu termino essa história sempre contando de uma das que mais marcou minha vida, junto com a do Beto. Eu adotei um jovem lá em Rolândia, chamado Luizinho. Estava na casa, no fundo da casa dos meus pais, 3 horas da manhã, uma chuva que Deus mandava. Escuta alguém bater na janela. 3 horas da manhã, irmãos. Só pode ser 2 coisas: alguém morreu ou alguém está encapetado. Porque 3 horas da manhã, irmãos. Aí eu nem abri a janela, eu gritei lá de dentro: quem está aí? Aí gritou lá de fora: Luizinho. Eu falei: rapaz, o que você está fazendo aqui? Está chovendo, menino, que você está aqui. Falei: Rafinha, me ajuda. Eu falei: por quê? Tem um monte de bicho verde me perseguindo, cara. O cara tinha usado tanto crack, tanta droga, que ele estava tendo uma alucinação. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vai para tua casa agora, amanhã eu te pego. Eu não tenho vaga em clínica nenhuma, mas eu vou te colocar na primeira clínica que eu achar. Fui para casa, peguei ele, procurei algum carro da igreja, nenhum dos irmãos emprestou o carro, eu fui de moto. Eu tinha uma CGzinha vermelhinha, 84. Eu sentei lá no tanque, lá na frente, ele sentou lá atrás. Quem já foi internado sabe, irmão. Bota, roupa, um monte de coisa. Nós colocou os baldes, tudo enroscado nos braços. O colchão foi amarrado no meio, entre eu e ele, irmão. As Scania passavam, nós balangava assim na BR. Eu falei: Jesus amado, deixa a gente chegar. Deixei o Luizinho lá. Passado alguns anos, fui visitar minha mãe. Na hora que eu olho lá embaixo, alguém empurrando o carrinho. Aí eu olhei e falei: Luizinho. Eu gritei: ô Luizinho. Ele: ô Rafinha. Aí fomos correndo, irmão, parecendo aqueles filmes em câmera lenta, sabe? Dei aquele abraço gostoso, já começamos a chorar, a beijar no rosto. Ele: ó pai, paizão, olha, Deus restaurou minha vida, Deus restaurou minha sorte. Estou livre da droga já há tanto tempo, restaurei meu casamento. E eu já chorando, irmão, horrores. Restaurou minha casa, estou casado, estou trabalhando e tal. Eu fui esse bebezão aí. Ele foi um menino. Deus me deu um menino nesse tempo que a gente não se viu. Eu falei: como que é o nome dele? Foi: você não sabe não? O nome dele é Rafael, cara. Eu falei: por que isso? Para mim nunca mais esquecer o que você fez pela minha vida. Tem salário, irmão, esse é meu salário. A igreja pode pagar o que quiser para mim. A igreja pode dar o carro que quiser para mim, irmão. E esse é o meu salário. Esse é o meu salário, irmãos. É ver vidas reposicionadas. É alguém entender que é filho. Que não precisa pregar bem, que não precisa ter o melhor carro, que não precisa ter a melhor casa. É entender que é filho. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou antes ladrão, fugitivo, agora servo, filho. E sabe o que eu tenho falado todo dia para o Senhor? Eu quero orar com você. Eu falo: Senhor, eu não quero ter uma boa mensagem para pregar. Bom pregador o Senhor já tem um monte. Eu não quero ter uma boa mensagem. Eu quero ser a mensagem. Eu quero ser a mensagem. Tem dia que eu estou lá no banco de alimento, é batata podre, é tomate podre, gente limpa para dar para quem está na rua. E tem dia que eu estou dormindo, parece que a caixa de alimento está debaixo do meu travesseiro, porque o cheiro não sai da mão. E eu falo para o Senhor: não me tira disso não, Senhor,
Porque quando eu vejo uma família pegando o alimento, quando eu vejo uma criança pegando o alimento, quando eu vejo a oportunidade deles conhecerem Pai, que eles não precisam fazer nada. Terça-feira eu olhei para eles e eu falei: vocês estão vendo como que o Pai de vocês ama vocês? Cara, tem academia, tem iogurte. E hoje eles falam para mim: Rafa, por que você faz isso? Eu falo isso porque eu sou seu irmão. E por ser seu irmão mais velho, meu dever é cuidar de você. Se nós entendemos isso, irmãos, Deus nos dá cidade. Se nós entendemos isso, Deus nos dá a cidade. Que o Senhor nessa manhã possa encher o seu coração com esse batismo de misericórdia. Fazem 26 anos que o Senhor me alcançou. 13 anos para 14 como pastor. E eu nunca vi alguém sair da igreja porque pediu para entregar a cesta básica para o pastor e o pastor não deixou. Nunca vi alguém sair da igreja porque queria evangelizar as pessoas que estavam presos e o pastor não deixou. Eu vi gente sair da igreja por causa de vaidade. Eu vi gente saindo da igreja porque não entendeu o que é filho. Quando você entender que é filho, a única coisa que você vai querer não vai ser o microfone, vai ser só poder estender a mão para alguém. Vai ser só poder estender. E é isso que eu quero nesses dias junto com você. Eu quero viver o que Paulo falou. Meu evangelho não é de persuasão. Meu evangelho não é um evangelho de palavras eloquentes. Meu evangelho, a manifestação dele é em poder, em transformação de vidas. Hoje eu olho lá todo mundo que está se reunindo. Eu olho aquilo, eu tenho uma fotinha de quando eu era pequenininho, escassez, bem escassez, irmão. E eu falo: Senhor, olha o que o Senhor tem feito. Olha o que o Senhor tem feito no nosso meio. Entenda isso, Deus não deu Cianorte para Peniel. Deus deu a Peniel para Cianorte. Deus não dá ovelhas para pastores. Deus dá pastores para ovelhas. Mas só que para isso precisa de um encontro. Um encontro. E eu creio que esse Jesus que estava em Paulo, ele está em você. E por que ele não tem conseguido se manifestar? Porque você ainda insiste em julgar as intenções. Você insiste em julgar as intenções. Eu sonho nesses dias, irmãos, quando Paulo fala assim, ó: quando vocês forem ofertar, não ofertem por necessidade. Escute isso que eu vou falar, eu quero terminar com isso. Não ofertem por necessidade. Sabe por quê? Quem é o noivo da igreja? Jesus. Você acredita que Jesus iria deixar a igreja passar necessidade? O problema não é com Jesus. Jesus já supriu a necessidade da igreja. O problema é quando o mecanismo que ele usa para suprir a necessidade da igreja, que sou eu e você, nós retemos. Jesus já supriu a necessidade do órfão, da viúva e do pobre na cidade de Cianorte. Mas qual é o problema? O problema é quando o mecanismo que é a igreja retém. Não era para ter pobres, não era para ter necessitados. O problema é que muitas vezes como igreja a gente está como Judas. Judas vê Maria quebrando o vaso. Ele fala: nossa, poderia ter pegado o dinheiro, vendido e dado aos... Judas, ele tem a mesma mensagem de Jesus, mas Judas não tem a mesma missão de Jesus. O problema é quando a gente só tem a mesma mensagem que Jesus, mas a gente não tem a mesma missão de Jesus. Sabe qual que é o meu desejo? É de ter o título que Jesus tinha. As pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: Jesus, você é amigo dos pecadores.
E sabe por que Jesus levou esse título? Porque ele estava no meio de quem, irmãos? Todo mundo procurava Jesus, irmãos, na sinagoga. Jesus estava lá com os moradores de rua. Jesus estava lá com as prostitutas. Jesus estava lá na casa daquele que roubava. O problema é que nós podemos correr o risco de ter só a mesma mensagem e não ter a mesma missão. E ter a mesma mensagem não vai transformar a cidade. Ter a mesma mensagem não vai mudar a cidade. Ter a mesma mensagem só vai encher o metro quadrado do prédio que a gente aluga, mas não vai transformar vidas. O que vai mudar é a mesma missão. É o que Jesus falou para Pedro: você me ama? Amo, Senhor. Não, você só tem a mesma mensagem. Você me ama? Amo, Senhor. Não, você só está com a mesma mensagem ainda. Você me ama? Senhor, tu sabes. Agora você entendeu. Você não vai se mover só na mesma mensagem. Você vai se mover na mesma missão. E é tão forte isso, que eu quero terminar com o Salmo 121, verso 5. A Bíblia diz que por onde Pedro passava, as pessoas colocavam pessoas na calçada, para que a sombra de Pedro tocasse nas pessoas e elas fossem curadas. Eu vou te trazer algo que talvez vai mexer com a tua vida. Salmo 125, verso 1. Perdão, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor, quem te guarda? O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Não era a sombra de Pedro, irmãos. Era a sombra do Senhor. Porque agora Pedro e o Senhor estavam na mesma missão. Quando você está na mesma missão, já não é mais você que faz, agora você só cumpre. É por isso que Jesus diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, eu não vim fazer nada, eu vim cumprir, porque eu e o Pai estamos na mesma missão. Quando a gente está na mesma missão, a igreja não faz, a igreja cumpre. E aí os milagres vêm, as maravilhas vêm, a prosperidade vem, e a cidade é virada de ponta cabeça. Eu não vim aqui nessa manhã fazer nada, eu vim aqui cumprir, irmãos. Chega de ter só a mesma mensagem. Nós precisamos ter a mesma missão. Ah, mas eu não tenho condições. Pedro, Paulo estava dentro da cadeia. As cadeias, pastor Eliseu, seguraram o corpo de Paulo, mas não seguraram a missão de Paulo.